Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, bom dia a todos. Bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus e para esse domingo em que nós celebramos a Assunção de Nossa Senhora, ou Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, chamada assim também na liturgia. E o evangelho que vamos meditar hoje é Lucas capítulo 1, que é aquela passagem, a visitação de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel. Vamos então agora iniciar a proclamação desse evangelho. Não deixe de dar o seu gostei para esse evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós celebramos a Assunção da Virgem, que é um belíssimo dogma proclamado pelo Papa Pio XII, em 1950, em que o Papa declara, abre aspas, Maria, tendo terminado o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Fecha aspas. Essa proclamação dogmática, ela vem da tradição, que é também para nós parte da revelação, assim como a Escritura é revelação, a tradição também é revelação. E aquilo que a Escritura não afirmar, como de fato não afirma, a Assunção da Virgem Maria não está ali numa revelação escriturística, mas ela está revelada pela tradição, que para nós é uma fonte de revelação tanto quanto a Escritura. A palavra de Deus, ela se revela de 2 formas, na Escritura e também na tradição. As raízes são muito antigas, desde o século V, a gente sabe que Jerusalém já celebrava a dormição de Nossa Senhora, assim chamado, e no século VI o imperador bizantino Maurício tinha já oficializado a festa, então, desde o ano 500. E de fato em Jerusalém já se celebrava a tradição do túmulo vazio, portanto, já é uma tradição, já é uma festa, já é uma verdade enraizada por séculos e séculos na mentalidade cristã. João Paulo II afirmou que a Virgem Maria, a Mãe de Deus, ela é a imagem mais pura daquilo que a Igreja deseja e anseia ser. Pois bem, dentro dessa belíssima festa da Assunção, nós temos hoje a passagem do Magnificat, esse belíssimo canto de Nossa Senhora que ocorre hoje em Lucas capítulo 1, versículo 39 ao 56, dentro desse contexto em que a Virgem Maria visitou a sua prima Santa Isabel. Bem, essa passagem da visitação nos mostra muitos elementos interessantes. Primeiro, ela vai apressadamente visitar a sua prima Santa Isabel e, de fato, a Assunção começa aqui, porque a Assunção ela não começa na glória, mas a Assunção começa no serviço. Nessa disponibilidade de Maria se colocar lá a serviço da sua prima para ajudá-la naqueles momentos em que ela passava por uma gravidez delicada, sem dúvida, era uma pessoa de idade, uma senhora de idade, que precisava da ajuda de alguém ali, né, para poder ter um parto tranquilo e normal. Interessante como que essa futura rainha do céu, se a gente chama assim, a Virgem Maria, já como rainha, né, ela atravessa vales, montanhas, etc., para servir uma idosa que precisava de ajuda. Interessante ver, né, esse correr apressadamente de Nossa Senhora para se colocar a serviço de alguém necessitado. Bom, aí nesse encontro ocorrem algumas coisas interessantes, porque Isabel, ela já estava grávida do menino, que era João Batista, o precursor de Jesus, e o Batista exulta no ventre da mãe Isabel, porque
reconhece aquele que Maria carrega. Maria já está carregando Jesus, porque ela já está grávida pelo poder do Espírito Santo. Então, o corpo de Maria, podemos dizer assim, já é a Arca da Aliança, como em 2 Samuel 6,16, é assim chamada, Arca da Aliança. Maria é uma imagem disso, da Arca da Aliança, que era o que acontecia no Antigo Testamento, né? A presença de Deus na Arca da Aliança. E Isabel diz uma coisa muito importante, entre aspas, bendita és tu entre as mulheres. E aqui nós temos, entre aspas, da boca de Isabel, a proclamação da realeza da Virgem Maria. E a chave mais importante aqui é o que Isabel diz, bem-aventurada aquela que acreditou. Então esse acreditar, essa fé de Maria é que torna ela mãe do Messias. E é essa fé que leva a Virgem Maria para a glória, sem dúvida nenhuma. E aí finalmente vem um canto de Nossa Senhora, que é um cântico entremeado de muitas verdades, interessantes verdades espirituais, e onde a Virgem Maria proclama aquilo que a gente pode chamar de inversão divina. Por quê? Porque nesse canto aparece essa inversão divina. Primeiro, uma humildade que é exaltada. Veja que Deus não exalta os poderosos, Ele exalta os humildes. Isso é uma inversão divina. Ou seja, a pequenez é que é elevada, não é a grandeza que é elevada. A grandeza é derrubada e a pequenez é elevada. Depois, no cântico, fala que os soberbos são derrubados, ou seja, o orgulho é derrubado. Isso é uma outra ação divina, é uma inversão divina também. E ela fala dos famintos que são saciados, enquanto aqueles que estão de barriga cheia que vão passar fome. Interessante como que essas inversões vão acontecendo ao longo do cântico dela, o que mostra uma lógica, né, espiritual, uma lógica divina. Porque a serva, aqui, a Virgem Maria como serva, a pequenina serva do Senhor, é que torna-se rainha, é uma inversão divina. E o corpo dela, frágil, esse corpo que nós também herdamos, né, ao nascer nesse mundo, é um corpo mortal, o corpo que gerou Deus é glorificado. Então veja que Deus, ele glorifica a fragilidade, né, do corpo de Nossa Senhora. É interessante perceber que em todo esse cântico a gente pode constatar essa inversão divina. Enfim, ligando essa Assunção com o cântico do Magnificat, a verdade da Assunção dogmática com esse cântico de Nossa Senhora, que exalta tantas verdades espirituais, a gente pode perceber uma conexão entre o Magnificat na terra e a unção e a Assunção que ocorre no céu. Porque Deus olhou para a sua humildade, isso aponta para a elevação do corpo humilde de Maria. Depois de grandes coisas ele fez em meu favor, que aparece no cântico no versículo 49, apontando para o corpo imortalizado pela graça de Deus. E esse outro aspecto, né, elevou os humildes, no versículo 52, que mostra que a mais humilde é assentada no trono. Interessante como que há de fato uma correlação entre o cântico de Nossa Senhora e a Assunção. Bem, as questões que a gente pode colocar para a nossa vida aqui serão as seguintes. Primeiro, onde está a minha pressa em servir a Deus? Será que eu realmente corro rápido, eu sou plantificado, eu estou disponibilizado para servir a Deus, como Virgem Maria? Bom, ou será que a gente, nesse nosso mundo acomodado, cheio de comodismos, deixamos de lado servir a Deus e pensamos só em nós mesmos? É uma questão que salta nesse momento, nesse primeiro momento aqui no texto. E depois, será que eu acredito nessa inversão divina? Como a Virgem Maria canta no seu Magnificat, será que eu acredito nessas inversões? Que de fato são verdades da vida espiritual. Será que eu consigo colocar isso em prática? Será que eu consigo confiar em Deus mesmo quando eu for humilhado? Será que eu consigo dar algo de mim, dar de mim mesmo ou dar do que eu tenho, mesmo quando eu for pobre, pequeno em recursos, mas eu consigo dar do pouco que eu tenho? São as questões das inversões divinas na nossa vida que a gente tem que meditar e ver se a gente de fato está conseguindo corresponder a essas verdades espirituais. Peçamos a Deus que nos ajude em nossa caminhada, em nossa vida, por intercessão de Nossa Senhora. Vamos concluir agora com a bênção final. O Senhor esteja convosco, que Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe, graças a Deus.